Aqui nós temos uma questão que a gente coloca, a gente vê que é um uso de uma tirinha. A tirinha é um gênero textual que a gente tem que saber que ele tem um certo humor, uma crítica, uma ironia. Ela é esse humor, ele não é uma piada, não vai fazer você rir muitas vezes, é uma quebra da expectativa, um rompimento daquilo que você espera. Isso é encontrado geralmente no último quadrinho, porque você vai ver uma cena, uma cena, uma cena, no último você vai perceber que aconteceu o quê? A quebra de uma expectativa. É onde está o humor, a ironia. Geralmente é uma crítica a alguma coisa, né? Eles costumam fazer críticas sociais, muitas vezes nas tirinhas, desbanca em concursos públicos, em vestibulares, em provas externas, avaliativas que eles fazem. Tem as duas linguagens, a linguagem que é chamada multimodal, a linguagem que é chamada multissemiótica, que é chamada mista, linguagem verbal e não verbal. Verbal seria, nós temos aqui esse texto escrito, e a não verbal, a gente tem a imagem que a gente tem que olhar, né? A imagenzinha para poder ter junto uma com outra, uma resposta. A questão: a frase do primeiro quadrinho foi redigida, que não tem esse acento, em desacordo com a norma culta. Ela está reescrita com as correções necessárias em qual alternativa? Muito bem. Se eu voltar aqui, nós vamos ver que essa frase aqui, ela está escrita em desvio, com desvio da norma culta por algumas coisas. Primeira, esse me, ok? Esse me aqui, a gente sabe que não pode estar aqui, porque ele é um pronome oblíquo e nós não iniciamos as frases com os pronomes oblíquos, ok? E aí a gente vai ter lá. A segunda coisa que nós temos na questão é outro problema, o uso do porquê, certo? Na primeira alternativa, se eu fosse olhar, ele está aqui, tudo bem, o pronome ele é enclítico, ou seja, ele vem depois do verbo, certo? Aqui o explica está escrito errado por conta de, bom, se eu estou pedindo a alguém, se eu estou suplicando a alguém, se eu estou mandando alguém, né, comandando alguém, eu preciso saber que toda vez que o verbo terminar em AR, ele vai virar E. Então, falar, fale, falemos, tá bom? Aí, o verbo terminar em ER, ele vai virar A, ok? E o verbo terminado em IR, ele vai virar A. Então, saia da sala. Não saia da aula. Muito bem. Então, o verbo é explicar, terminou em ER, teria que terminar em E. Para terminar em E, não pode ser esse daqui, explica, ok? Teria que ser explique-me. Ele está pedindo um favor, ele está pedindo, ele está dando meio que fazendo um pedido para você. Explique-me. O segundo é o porquê. Esse daqui, ele é escrito junto e acentuado, porque ele é um substantivo e tem o mesmo sentido de motivo. Ele é motivo.
Então, outro detalhe, ele vem junto a um determinante. Então, ele tem o determinante que é o porquê, um porquê, aquele porquê, esse porquê. Então, veio assim escrito junto e com acento. Então, explique-me o porquê de você, porque tem um porquê de alguma coisa, de você gastar menos do seu tempo em projetos do que os outros engenheiros. O porquê separado, o porquê separado e sem acento, ele vem no início da frase, longe do chuveirinho, que é o sinal de chuveirinho, que é o sinal de interrogação, ele vem longe. Ele vem separado porque ele é uma pergunta, um questionamento, uma dúvida, e ele está longe do chuveiro. Muitas vezes ele é uma pergunta indireta, sabe, gente? Nem eu sei por que eu faço pranchinha no cabelo todos os dias. É uma pergunta indireta para mim mesma. Não tenho sinal de pontuação, né? Aquilo que nós chamamos a interrogação, mas eu uso o porquê separado e sem acento. Se eu for perto do chuveirinho, aqui, se eu estiver perto dele, eu tenho que colocar o acento. Eu vou fazer uma pergunta. Para não molhar o cabelo e a pranchinha ficar assim, né? Tipo, o cabelo tá assim, gente, lisinho. Caiu uma gota d'água aqui, ele já faz. Pronto. Aí eu coloco o quê? Uma touquinha. Sempre para tomar banho, né? Quando eu não vou lavar o cabelo, para não molhar e o cabelo não, né? Saiu liso, lisíssimo, eu coloco lá uma touquinha. Então, é o porquê que está aqui perto do sinal de pontuação. E se ele vier escrito junto, com acento, então a gente sabe que ele vem antes dele um determinante. Professora, quem são os determinantes? São vários, né? São os artigos, são os numerais, são os pronomes, são palavras que vão determinar aqui. Então, eu tenho isso daqui como um substantivo, gente. Ele pode perguntar, né? A banca examinadora pode perguntar, ele é um substantivo e ele tem a mesma ideia de motivo, o porquê. Então, a questão correta, que está escrita em acordo com a norma culta, porque aqui ele colocou me explique, isso está errado, ok? O me teria que ser aqui. Esse o porquê, se ele colocou um determinante, aqui tem que ter um acento, e é o porquê de alguma coisa, o porquê de você gastar é como a gente fala, não é como a gente escreve, né? É de você gastar menos, gastar. A gente come às vezes o R, né? É de você gastar menos do seu tempo em projetos do que os outros engenheiros. Então, é assim que a gente corrige a frase, tá? Então, tem que olhar tudo. Quando você vai redigir, reescrever, você tem que olhar tudo. O sinal de pontuação, você tem que olhar o modo verbal, você tem que olhar a colocação, o uso da crase, você tem que olhar tudo. Os plurais se estão de acordo. Então, é uma questão bem trabalhosa, porque você tem que ficar atento a tudo, tá? Se fosse uma linguagem informal, né? Você poderia até na informalidade usar o me explique. É a mesma coisa chegar lá na padaria. Aí você chega lá, dê-me um pãozinho, dê-me um café. Então, sabe, soa tão assim que às vezes a gente fica pensando, né? E aí a gente acaba desviando da norma e fala, me dá um café, me vê um café, né? Não é assim no nosso dia a dia? A gente procura usar. Então,
a próclise, na verdade, que é a colocação do pronome antes do verbo, ela só acontece se vier uma palavra atrativa antes. Então, não me dê um café, entendeu? Então, eu coloco uma palavra atrativa, que é uma palavra negativa, por exemplo. E agora, caso contrário, se não tiver essa palavra atrativa e o verbo estiver no passado ou no presente, vai ser enclítico, o pronome vem após o verbo. Se não tiver a palavra atrativa e vier um verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito, aí nós temos o mesoclítico, o pronome, que é o pronome no meio do verbo. Ah, dar-lhe-ei um beijo. A pessoa, eu pro crush, boy magia, aí chego para ele e falo assim, ai, dar-lhe-ei um beijo, daqui a 2 minutos. Imagina, o boy magia vai ficar, né, dar-lhe-ei, né? Você não vai entender bolufas, nem lé com cré, né? Então, a gente costuma ter que colocar todas as coisas, dependendo do contexto, tentar organizar um pouco as ideias, mas na prova sempre dessa forma. Da leitura do primeiro quadrinho, depreendemos. Ah, essa é a palavra-chave, né? A palavra-chave depreender é porque nós vamos ter que ir além do texto. A gente vai ter que ir além. Ir além é ir nas entrelinhas, né? Em algo que está escrito nas entrelinhas. E tenha certeza que o candidato que nunca escutou essa palavra, ele já vai se ferrar, né? Ele já não vai conseguir depreender, que raio é isso? Então, ó, inferir, depreender, deduzir, pode-se concluir, sempre é você chegar além de alguma coisa, é buscar na sua bagagem cultural algo. Da leitura do primeiro quadrinho, depreendemos que o quesito honestidade, aí vamos lá, a leitura desse, que é me explique o porquê você gasta menos do seu tempo em projetos do que os outros engenheiros. Aí o segundo quadrinho, que é o carinha de óculos, o Gilbert. Estou tentando algo novo, se chama honestidade. Então, quando ele coloca assim, você com a leitura do primeiro, você depreende que é o fato ensejador de o personagem Gilbert apresentar menos projetos do que os outros engenheiros. Ele não falou isso, você depreendeu isso, certo? Então a gente depreende daqui, quando ele fala, né? Você gasta menos seu tempo em projetos do que os outros engenheiros, e chama honestidade, ou seja, ele faz menos e rouba menos, né? A gente depreende. A gente infere isso. Ele não disse, ok? Aspersão com hipoclorito de sódio 1% é uma forma correta de desinfecção de aspersão, spray. Quem que a gente joga spray, gente? Moldagem com silicone, não, prótese fixa, registro de silicone, moldagem de silicone, modelo de gesso. Lembra que eu dei a dica? Metal não pode hipoclorito, né? Registro em cera iodóforo, moldagem com silicone, geralmente silicone é tudo imersão. O que sobra? Modelo de gesso. Lembra que eu falei? O gesso é como se fosse giz. O giz, se eu fizer em imersão, ele vai solubilizar. Então, a única alternativa que me sobra, modelo de giz. Tranquilo. Tranquilo depois que eu dei a dica, eu dei a aula. Né? Porque se a gente olhasse uma questão dessa e falar, putz, pronto. Não sei. Não sei. O máximo ali, alguém que entenderia de hipoclorito, falar, hipoclorito corrói metal, então eliminaria metal, mas o resto não saberia, tá? Então, esse é o grande diferencial de quem estuda direcionado, tá? Ó, Joanópolis 2018, mais recente. Segundo o Ministério da Saúde, para a correta desinfecção de uma moldagem de silicona usando glutaraldeído ácido a 2%, deve ocorrer por então, silicone, borrifar, já cai por terra aqui, ó. Imersão por 10 minutos,
Beleza, 2 minutos não. Ó, tá vendo que ficou fácil, gente? Então, assim, ó, você não precisava nem saber material, se é silicone, o que que é. Falou em imersão para desinfecção, é 10 minutos. Essa é a palavra-chave. 10 minutos. Sobre questão 33. Ainda considerando o decreto 7508, assinale a alternativa que contém uma informação incorreta sobre o contrato organizativo de ação pública. Então, quer dizer que nós temos 3 questões corretas sobre o contrato organizativo e uma incorreta. O acordo de colaboração entre entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de contrato organizativo de ação pública. O objeto do contrato organizativo de ação pública é a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde sob a responsabilidade dos entes federativos, em uma região de saúde com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários. O contrato organizativo de ação pública definirá as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos, com relação às ações e serviços de saúde, os indicadores e as metas, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma, o controle e a fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Alternativa D, o contrato organizativo de ação pública da saúde resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos nos mapas de saúde, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pelas comissões intergestores bipartite. Questão 33, qual a alternativa correta? Alguém fez campo limpo? Alguém fez essa prova? A respeito do contrato organizativo de ação pública de saúde. Qual a alternativa incorreta? Essa é mais uma daquelas questões, como a Roberta bem falou, que parece que todas as questões estão corretas, né? Mas não está. Eles misturaram alhos com bugalhos nessa questão. E aí? O que vocês acham? Todo mundo já sabe a alternativa correta? Alternativa incorreta, alternativa D. Eles misturaram alhos com bugalhos nessa alternativa. Avalie as afirmativas abaixo, atribuindo verdadeiro ou falso para as alternativas. E depois assinale a sequência correta. Em termos gerais, os indicadores de saúde são medidas sínteses que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. Em geral, a validade de um indicador é determinada por sua sensibilidade, que é a capacidade de detectar o fenômeno analisado. Especificidade, que é a capacidade de detectar sobre o fenômeno analisado. Outros atributos dos indicadores são mensurabilidade, que é basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir, relevância, responder às prioridades de saúde, custo-efetividade, os resultados justificam o investimento de tempo e recurso, e espera-se que os indicadores possam ser analisados e interpretados com facilidade e que sejam compreensíveis pelos usuários da informação, especialmente gerentes, gestores e os que atuam no controle social do sistema de saúde. A disponibilidade de um conjunto básico de indicadores tende a facilitar o monitoramento dos objetivos e metas em saúde, estimular o fortalecimento da capacidade analítica das equipes e promover o desenvolvimento de sistemas de informação intercomunicados. Qual a alternativa correta? Alternativa A, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Alternativa B, verdadeiro, verdadeiro, falso. Alternativa C, falso, verdadeiro, verdadeiro. Alternativa D,
falso, falso, verdadeiro. Gente, essa questão aqui, ela é uma questão de ouro quando a gente pensa em indicadores de saúde, porque ela traz vários conceitos. Minha dica de hoje, a respeito dos indicadores de saúde. Todas essas informações que estão aqui nessa questão, assimila, guarda elas, porque elas são importantes. É possível que o IBAN ele pergunte sobre alguma das características, alguma das características de validação dos indicadores. Por quê? Porque nessa questão ele já dá para você quais são os critérios de validação desses indicadores. Vocês estão corretíssimos, todas as alternativas estão corretas e pensem, essas alternativas, esses itens, eles dão indicativos do que pode vir de questão. Validação dos indicadores, eu já vi mais de uma questão, talvez um pouco mais antiga, que o IBAN perguntou sobre validação de indicador. Avalie as frases abaixo, considerando os métodos de esterilização. Vamos discutir cada alternativa. 1. O óxido de etileno é um líquido usado na esterilização química. Bom, pessoal, o óxido de etileno não é um líquido, é um gás, tá? Ele é um gás, esterilização de instrumentais médicos hospitalares que não podem ser expostos ao calor ou agente esterilizante líquido, tá? O óxido de etileno ele é irritante da pele e mucosa e provoca alguns distúrbios genéticos e neurológicos. Em odonto não é utilizado, né? É mais em âmbito médico hospitalar. 2. Numa autoclave por alto vácuo, o tempo de esterilização na temperatura de 132 graus Celsius, correto? 2 atm de pressão, correto? Durante 4 minutos, certinho. E 3, para conseguir a esterilização em estufa, você viu, né? Ele já pede estufa. Deve-se deixar o instrumental por 120 minutos a uma temperatura de 160 graus. Correto, a gente acabou de ver, tá? Alternativa correta, alternativa B. Afirmativa 2 e 3 estão corretas.